Quando eu começo a assistir uma série, eu assumo um compromisso real de ir até o fim, mesmo que demore, mesmo que perca um pouquinho da qualidade, que é normal quando a série é muito longa, mas eu vou até o fim. Só que às vezes tem série que se esforça tanto pra ficar ruim, mas tanto pra ficar ruim, que raramente, em raros casos, eu assumidamente acabo abandonando a série, porque, tudo tem limite. E hoje o vídeo é sobre isso, sobre 10 séries que eu abandonei porque elas ficaram ruins. Talvez seja as únicas 10 que eu já abandonei na minha vida, viu? Embora tenha outras aí que eu já tô pensando em abandonar, e outras que faz anos que eu não assisto, mas que eu pretendo voltar algum dia, quem sabe. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, e o Sheldon disse uma vez uma coisa muito interessante sobre a decisão de começar uma série nova. Starting to watch a television show that might run for years isn't a decision to take lightly. I'm wrestling with a big commitment issue here. E é isso, sabe? Exatamente isso que o Sheldon falou. Quando a gente começa uma nova série, a gente corre o risco de que ao longo do tempo se torne um relacionamento quase que tóxico ali, E que a gente tem que acabar abandonando antes que tire a nossa sanidade mental. Curiosamente, o Sheldon, nesse episódio de The Big Bang Theory, ele estava cogitando começar a nova série do Flash, The Flash, da CW, que é exatamente a primeira série que eu queria falar aqui pra vocês que eu abandonei. The Flash foi a primeira série que eu assisti do Arrowverse, aquele universo compartilhado de algumas séries da DC produzidas pela CW. E logo no começo, se eu não me engano, logo no primeiro episódio, ele compartilha ali algumas cenas com o Arrow, o Oliver Queen, da sua própria série do Arrow, que já estava na terceira temporada na época, mas que eu não conhecia. E quando eu assisti Flash, eu fui assistir Arrow também porque eu tinha gostado do personagem, e a partir daí, eu criei uma relação de amor com esse universo dessas séries, que eu passei a acompanhar todas elas, toda semana ali bonitinho. E foram bons anos, sabe? Temporadas ruins, temporadas boas, episódios ruins, episódios bons, acontecem com qualquer um, mas foi uma boa época da minha vida. Só que The Flash, cara, The Flash era tão especial, eu assistia junto com a Bia, sabe? Então a gente parava tudo, às vezes a gente ia no almoço, às vezes na janta, às vezes no final de semana, mas era a nossa série, sabe? Toda semana a gente tava ali bonitinho acompanhando e comentando, sabe? A gente gostava tanto de The Flash que o episódio que o Barry canta pra Iris pedindo ela em casamento, essa música a gente usou pra dançar no nosso casamento. E isso era o quanto a gente gostava nessa série. E isso só me faz doer ainda mais quando eu digo o quão ruim essa série ficou. Meu Deus do céu. Foi horrível pra gente ver The Flash se afundando cada vez mais, piorando a cada temporada, sabe, mano? Chegou um momento que a gente não tava mais aguentando assistir de tão ruim, parecia que o episódio tinha 3 horas e meia. Primeiro que o Flash não era mais o Barry Allen, o Flash era o time, a gente é um time, Team Flash, Só funciona, a gente consegue derrotar o vilão se todo mundo participar de alguma forma. Depois veio aquele protagonismo forçado na Iris que absolutamente ninguém pediu que a Iris West fosse a protagonista e roubasse a cena e tivesse que ter uma importância tão grande. O nome da série é Flash, não é Iris West, não é Team Flash, então essas coisas não eram pra ter acontecido. Além do fato de que o próprio herói que dá nome à sua própria série passou a ser um bunda mole, não vencia mais nenhum vilão, e nem tentava, na verdade, alguns. Ele simplesmente queria que todos os vilões se convertessem para o bem. Então, pra todo mundo que ele ia enfrentar, ele começava a perder e tirava a máscara pro vilão confiar nele, saber quem ele era, pra só então, de repente, falar, confia em mim, eu sou o Barry Allen, vem comigo que eu vou te ajudar a controlar os seus poderes e você não usar eles para o mal. Ah, vai se ferrar, Flash. Que discurso chato, meu irmão. Funciona pra um ou outro, mas não pra todos. Pra quem que usava máscara? Então, se tirava a máscara pra todo mundo no determinado ponto da série. E aí foi ficando ruim, foi ficando tão ruim que eu abandonei. Mano, até agora eu não assisti a última temporada, já chegou na Netflix faz mó tempão, porque eu não queria me dar o trabalho de baixar episódios de uma série que tava horrível, Mas chegou na Netflix, facilitou, só que até agora eu não vi, mano. E eu quero muito voltar a ver. Sabe, pelo carinho, pela nostalgia e pra pelo menos finalizar, já que só falta uma temporada, mas eu não consigo encontrar força, vontades, coragem de assistir uma série, sendo que eu sei o ponto que ela chegou. Até porque, mano, The Flash, ela já tinha me perdido há muito tempo, eu insisti porque eu gostava muito, e porque eu gostava muito do elenco também, E teve um ou outro episódio ali isolado que foi bom, mas raros, tá? Mas não consegui, sabe? Eu demorei tanto pra abandonar, que eu cheguei num ponto que eu tô sem coragem de voltar, mas eu ainda quero voltar, eu ainda quero terminar essa série. Quando que isso vai acontecer, eu não sei. Agora, The Flash, pode até ser que algumas pessoas ainda defendam, falam que não ficou tão ruim assim, que era galhofa, mas ficou bom e tal. Agora, tem uma série que é unânime, todo mundo sabe que ela ficou ruim, e ficou ruim rápido, envelheceu como leite, que era Riverdale. Pô, e isso me dá um desgosto tão grande de falar, sabia?
Ah, eu gostava tanto de Riverdale, começou tão legal, uma série teen tão gostosa, tão leve, sabe? Com conflitos de adolescentes ali, de relacionamento com os pais e tudo bem, sabe? Uma coisa tão leve, tão da hora de assistir, com personagens cativantes, né? Cada uma com a sua própria mania, cada um com seus próprios jeitos e tudo mais. Só que, mano, aí, beleza, a primeira temporada foi bem legal. Aí a segunda temporada, não foi tão boa assim, mas ok. Também não foi tão ruim, né? Acontece um percalço no caminho, a série vai melhorar, vai se encontrar. Nossa, mas só piorou, mano. E da terceira pra frente, acho que na segunda ainda, inventaram um negócio de Fazenda, que durou 45 temporadas. A Fazenda, que é a Fazenda, isso que é a Fazenda, aquilo que eu não aguentava mais ouvir Fazenda. Aí o Art, que deveria teoricamente ser um adolescente ali de 14, 15, 16 anos, sei lá, era todo trincado, todo musculoso, que até então é normal numa série teen, mas não se contentando com o fato de ele ser um físico completamente diferente de um adolescente comum, ele simplesmente conseguia bater em grupos de bandidos armados usando apenas um taco de beisebol. Isso é bizarro de surreal, não é uma série de super-herói, é uma série que teoricamente é realista, então não era pra isso acontecer, cara. Aí a Verônica, pô, ela começou beleza, começou ali com as briguinhas com o pai, né, tinha aquele mistério de quem é o pai dela, não sei o que, não sei o que. Aí o pai dela apareceu, acho que na segunda temporada. Aí tinha as intrigas com o pai. Aí na terceira temporada, era a Verônica com as intrigas com o pai. Aí na quarta temporada, era a Verônica em intriga com os pais. Aí na quinta temporada teve um salto de tempo, e a Verônica tinha intriga com o pai. Mano, pelo amor de Deus, velho, não tem outra história pra essa menina. Sabe, começou a ficar insuportável de acompanhar Riverdale, eu não saía do lugar. E aí, só que, mano, eu fui insistindo, teve um outro episódio zoado bom também, igual foi com The Flash, principalmente no início da quarta temporada, que teve uma homenagem pro Luke Perry, foi um episódio lindo, que eu me emocionei pra caramba, tudo mais. E aí eu soube que na quinta temporada teria um salto de tempo. Falei, pô, beleza, pelo menos agora o Art vai ser adulto, né, vai condizer, tem um treinamento ali, as histórias vão começar a ser melhores. Não, continua a mesma merda. Aí eu abandonei, velho. Eu esperei até o salto de tempo, assisti uns episódios ali, falei, não dá, não é pra mim, cansei. E abandonei o Riverdale. Mas, assim como o Flash, eu penso, só que menos, tá? Menos ainda, mas eu penso em um dia, quem sabe, se eu tiver tempo livre e saco o suficiente, vou voltar da onde eu parei, não vou rever episódio pra lembrar de nada, porque acho que nem precisa, mas talvez eu volte onde eu parei pra tentar terminar. Parei na quinta, são 7, né, terminando na sétima. Quem sabe eu não tenho um resquício de coragem ali, vou lá e dou um play e começo a assistir na sequência, assim, sem parar, pra não desistir mais. Só que, assim, provavelmente não vai acontecer, mano. Nossa, e é uma tristeza, eu gostava tanto. Agora uma que foi uma decepção gigantesca pra mim, que foi uma série da Prime Video, que era LOL, See Here, Já Era, apresentada pelo grande Tom Cavalcante. E, mano, a premissa dessa série era tão boa, era basicamente um reality show, né, uma série, mas era um reality show, que unia um monte de comediante em uma mesma sala, em um mesmo ambiente, onde os comediantes estavam ali e precisavam fazer os outros dar risada, e quem desse risada ia perdendo, ia saindo, até sobrar só um, que seria o vencedor. Pô, a premissa, mano, é maravilhosa, sabe? Tinha grandes comediantes ali, tinha o Thiago Ventura, que é um cara que eu acompanho bastante, eu gosto do tipo de humor dele, e que foi o melhorzinho ali nessa primeira temporada. Só que aí eu fui assistindo, e nossa, que bagulho chato, mano, que não tem graça de nada. Sabe por quê, mano? Porque não ganhou a pessoa mais engraçada, ganhou a pessoa que riu menos, ou seja, a mais chata. Desculpa, a pessoa, não vou nem falar aqui, é super famosa, tem um grande fã-clube aí, um grande público. Só que, mano, na série, ali no reality show, ela foi chata, ela não foi engraçada. Não, nem lembro, acho que ela não fez ninguém dar risada. Ganhou quem riu menos, não faz sentido. Pra mim, pra tornar minimamente interessante, tinha que ganhar quem mais faz os outros dar risada. Sabe, fiz a pessoa rir e ela saiu, ganhei um ponto. Aí sim, sabe, ia ganhar quem realmente merecia. E não foi o caso, e nem assim se eu sei que se ia funcionar, porque a maioria das piadas ali tinha o Diogo Defante, que a galera ama, e eu já não lia muito com a cara dele. Nessa série ainda, nossa, mas que humor forçado, que insuportável que tava sendo assistir isso. Eu me forcei ainda pra ir até o final e odiei. Eu acho que tem mais 2 temporadas, 3, sei lá, não sei quantas temporadas mais, porque eu abandonei, não acompanho mais absolutamente nada dessa série, o que é uma decepção pra mim da Prime Video. E aqui entre nós, eu não sei como que ela chegou tão longe tendo novas temporadas, mano, porque eu não achei ninguém que tenha gostado suficiente pra justificar uma nova temporada. Agora tem uma aqui que talvez seja um pouco polêmica, porque foi uma série muito hypada e que muita gente eu sei que gostou, mas eu achei extremamente chata, que foi Monster Dummer, da Netflix. Mano, uma série que ficou extremamente hypada, ficou no top 10 da Netflix por um tempão, todo mundo só falava de Dummer isso, Dummer aquilo, que série pesada, que série não sei o que série boa, que maravilhosa. Só que
Sabe assim, quando eu tava interessado, mas não tava com coragem, com saco pra assistir, eu devia ouvir melhor meus instintos às vezes. Porque, mano, preguiça, sabe? E com medo também de ser pesada demais e só me causar ansiedade em vez de me trazer uma boa obra. Sabe assim? Então eu falei, mano, não vou assistir não. Só que ela foi indicada ao Emmy, eu tava numa pegada ali, queria ver umas indicações do Emmy pra poder comentar. Falei, vou assistir. 10 episódios aqui. Não consegui passar da metade, porque essa série é muito chata. Quase dormi na maioria dos episódios. E o Dahmer é um burro. Que ele só se safou tanto tempo assim, só demorou pra ser preso, porque ele minimamente percebeu que talvez seja o único traço ali que ele não virou uma ameba completa, é que ele percebeu que sumir com caras negros, né, não aconteceria nada com ele, porque ninguém ia dar falta, ninguém ia procurar, porque tava numa época extremamente racista. Não que a atual não seja, mas naquela época era ainda mais, né? Então ele falou, beleza, vou começar a matar uns caras negros aqui, porque ninguém vai dar falta. E não sei nem se foi premeditado isso ou se foi uma plena coincidência, porque também pode ter sido isso, que ele era um animal. Mano, ele guardava o resto dos corpos das vítimas dele na própria casa, no próprio apartamento, que tava fedendo pra caramba e já tinha gente reclamando do fedor, sabe? E nem era um bairro tão, sabe, não era uma casa luxuosa, era um quartinho muquifo ali que qualquer pessoa podia entrar e ver o que tava ali. Ele guardava as fotos que ele tirava na gaveta dele. Ele é burro. Ele só se safou tanto tempo porque vivia numa época racista, porque ele é um animal. E, mano, isso me irritou muito, sabe? Tanto pelo racismo da época, quanto pelo fato de que, cara, endeusam ele. Eu sei que a gente não deveria endeusar, né, serial killers, isso é meio fato. Mas o cara ficou famoso, ganhando tanta fama, porque ele não tem nada demais, ele é só um cara chato. Sabe, não sei se ele era um cara chato, mas na série ficou extremamente chato. Eu não consegui passar da metade, velho. Eu não consegui chegar nem no julgamento dele. Então, caguei. Não vou voltar a assistir essa série, não vou me submeter a isso de novo. Preciso respirar. Porque agora sim, tem uma série que eu me arrependo de ter abandonado. Tá? Mas eu abandonei, oficialmente, eu tirei do meu banco de séries, mas eu quero voltar a assistir um dia, que é Fear the Walking Dead, que é o primeiro spin-off de The Walking Dead. Tecnicamente conta o início de tudo, o início do apocalipse, como é que as coisas deram errado, sabe? Não necessariamente mostra a origem do que causou, né, o vírus e etc, igual ao Resident Evil, mas mostra, tipo, o mundo tá normal, as pessoas estão indo pra escola, estão indo trabalhar, e aí passa um helicóptero, e tem uma notícia, e as coisas começam a dar errado. Porque em The Walking Dead, o Rick dorme, né, entra em coma, e quando ele acorda já tá tudo cagado. Então, mostra a evolução em Fear the Walking Dead, que foi muito legal. Só que chegou ali na terceira temporada, mano, já tava mais do mesmo, sabe? Já tava a mesma coisa que eu tava assistindo The Walking Dead, eu tava assistindo ali. Então, foi um pouco cansativo. Eles mataram o melhor personagem que tinha na série. Eu falei, quer saber? Não vai fazer falta. E parei de assistir. Só que dizem que ficou boa, né? Porque ela continuou, acho que até a 7ª temporada, 8ª, não sei. Falaram que ficou muito boa, que vale a pena. Teve mais crossover, né? Teve personagem da série principal indo pra lá. Eu falei, deveria voltar a assistir, sabe? Porque eu gosto de The Walking Dead, eu gostei. Passei pelas temporadas ruins. Inclusive, se você abandonou, ali pela 7ª, 8ª, né? Se você abandonou, foi nessa época, eu tenho certeza. Pode me contar aqui nos comentários, não sei o que foi. Se você abandonou nessa época, volta a assiste o último episódio da 8ª e vai pra 9ª, que da 9ª pra frente fica boa de novo. Eu gostei do jeito que terminou. Só que assim, ela tem 45 mil spin-offs. E eu queria assistir todos, porque eu queria completar esse universo, porque a maioria delas tem uma temporada ou duas no máximo. Então, eu ainda quero em algum momento assistir todos esses spin-offs, porque eu não vi nenhum completo até agora. Só The Walking Dead. Então, talvez eu recomece por Fear the Walking Dead, mas não sei quando isso vai acontecer. Agora, a série que eu trago pra vocês é uma série que deveria ter sido uma minissérie, mas ela se prolongou demais no ar, entre aspas, né? No streaming, que foi 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. Vocês lembram do quão bom era essa série? Quão boa era essa série, do boom que ela teve, né? E todo mundo começou a falar 13 Reasons Why pra todos os lados. Que fala ali de uma menina, né, que tira a própria vida e deixa umas fitas ali pra trás com umas confissões e culpando algumas pessoas que fizeram bullying com ela e tudo mais, né, os 13 motivos que levaram ela a tirar a própria vida. Caramba, que eu acho que é a adaptação de um livro, se eu não me engano. Pô, que história legal, né? História tão real, bullying, depressão, suicídio, uma coisa que é tão parte da nossa realidade, infelizmente, né? Mas que trouxe tudo isso à tona, sabe? E fez uma boa primeira temporada. Tem os seus perigos, né? Tratou uma ou outra coisa ali de uma forma questionável, mas ainda assim tirou do tabu, sabe? Fez as pessoas falarem sobre isso. Divulgou-se mais nessa época, eu lembro muito bem, divulgou-se muito mais os números de ajuda, né, do CVV, que se não me engano é 188, vou deixar aqui embaixo. Amor, coloca aqui embaixo, por favor, você que tá editando o vídeo, coloca aqui embaixo o número e o site do CVV, inclusive se você tá passando por algum problema de depressão, né, que pensa em tirar a própria vida, ou qualquer coisa do tipo e precisa de ajuda, liga pra esse número, é gratuito, entra no site, pede ajuda, tá? Vocês não estão sozinhos, lembrando que depressão é uma doença, tudo isso que você tá passando não é culpa sua, então busque ajuda, tá bom? Por favor. Mas voltando aqui, inclusive a série minimamente fez isso, assim, mas
mas bem ralinho, assim, era uma coisa que era pra ser muito mais divulgada durante a série. Mas a primeira temporada ela causou isso, sabe? As pessoas passaram a falar sobre, passaram a buscar informações sobre, então foi uma série extremamente importante na sua primeira temporada. Podia ter acabado aí, né? A história acabou, a menina morreu, já culpou as pessoas, acabou a história, não tinha por que continuar. Mas aí deram uma segunda temporada. Eu assisti. Beleza. Tá, não foi tão ruim. Vai, dá pra continuar. Aí renovaram pra terceira. Eu falei, mano, pra quê? Pra que renovaram pra terceira temporada dessa série? E aí eu dropei. Não aguentei. Assisti acho que 3 ou 4 episódios ainda da terceira temporada. Eu falei, não, deixa quieto, não é pra mim. Não tinha por que essa série tá por aqui. Ela ainda renovou pra quarta. Pra quê, Netflix? Só porque tava dando dinheiro? Que é o que vocês fazem? Enfim, eu acredito que quem assistiu até a quarta temporada nem lembra como essa série acabou, nem lembra o que fala as outras 3 temporadas. A primeira a gente lembra muito bem, que marcou, né? Mas eu, por exemplo, assisti a segunda inteira, não lembro o que acontece nela. Eu sei que tem umas fotos lá, mas é tudo que eu sei. Então ela já tinha perdido o sentido de existir há muito tempo. Era pra ser uma minissérie de uma temporada só. Larguei com gosto e não me odeio o suficiente pra voltar a assistir um dia. Falando em série que viveu muito além da conta, temos aí outra, Netflix. Às vezes você acerta, mas às vezes você erra tanto. Elite, cara, o que aconteceu com Elite, mano? Por que durou tanto tempo e para quê? Você que assistiu até a 8ª temporada, me fala o porquê. Me fala se ela teve razão de existir por 8 anos. Mano, não entra na minha cabeça, sério. Era uma série que dava pra fazer em uma temporada. A Netflix ainda conseguiu fazer o plot principal durar 3. E desenvolveu bem até, sabe? Não precisava ter tudo isso, mas ok. Valeu a pena. Contou ali a história do assassinato, tinha um mistério, descobriu, teve as consequências. Acabou, era pra ter acabado na terceira temporada. Por que Elite continuou? Pra que inventar mais história, sabe? Que nem era mais história, era só umas desculpas ali que eles estavam dando pra fazer uma série de pegação entre adolescentes, vamos combinar. Então pra que continuar só pra isso? Tá belezado na audiência, mas cadê a história de Elite? Podia ter acabado, faz um spin-off de pegação, sabe? Mas fecha ali Elite em 3 temporadas, pra que continuar? Pra que continuar se o elenco inteiro principal saiu? Ou talvez não o elenco inteiro, mas os principais ali, a Lucrécia, a Nádia, sabe? A maioria saiu no final da terceira temporada, não tinha por que, não fazia sentido continuar com essa série no ar. Mas ela durou 4, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª temporada. Eu não faço a mais vaga ideia do que acontece nessas temporadas. Eu me recuso. Pra mim, não aconteceu. Foi um delírio coletivo. Se alguém me perguntar se assistiu Elite, assisti ela completa, todas as 3 temporadas, uma ótima série. Eu ignoro na minha existência que existiram mais 5 porque não tinha nenhum motivo pra isso. Ai, nossa, tô muito revoltado nesse vídeo, né? Caramba, eu esqueci que o tanto que isso me causava uma raivinha, sabe? Sentimento ruim, mas então, pra respirar um pouquinho, pra vocês respirarem um pouquinho também, de tanta raiva que eu tô jogando em cima de vocês, que não é em vocês, tá? É nas séries que, enfim, ficaram ruins. Mas aqui tem uma que não é que ela ficou ruim, mas eu abandonei porque eu cansei, que é Man with a Plan, né? Uma série com Matt LeBlanc. Que, vamos combinar, eu só assisti essa série e eu acho que 95% das pessoas que sequer viram essa série alguma vez foi só por causa do Matt LeBlanc, né? Porque a gente tá com saudade de Friends, tá com saudade do Joey, a série do Joey é ruim, inclusive eu nunca assisti. Eu assisti, só vi uma outra coisinha. Mas eu assisti por ele, né? O personagem dele é o seguinte, ele é um pai de família, né, que é bem sucedido na carreira e trabalha por muitos anos, mas que a esposa dele largou a carreira para cuidar dos filhos. Eles têm 3 filhos juntos, né? Cuidar da casa e dos filhos. Agora que os filhos já estão um pouquinho maiores, que não são tão dependentes da mãe, né? E o pai já tá muito bem sucedido, já tem a sua própria empresa, então eles combinaram de ele começar a abrir mão do seu trabalho, né, começar a trabalhar bem menos ou quase nada para cuidar dos filhos e da casa, enquanto ela começa a buscar sua carreira profissional. Pô, a premissa é legal, sabe? E ele não tá acostumado a lidar com os filhos, né? Lida de uma forma diferente e tal, né? Vai naquele jeitinho ali. Tá, é uma série legalzinha, mas ai, cansou, sabe? Não é legal o suficiente pra continuar por tanto tempo. Eu nem sei quantas temporadas teve, acho que 5, 7, sei lá. Eu parei na primeira. Eu achei a primeira inteira, comecei a segunda, falei, ah, não, cansei. Até porque, sabe, a série não tava no Brasil. Eu acho que ela chegou a entrar na Universal Plus, Universal Mais, mas não sei se ainda tem. Mas é uma série que, mano, não tinha no Brasil. Eu não gostava tanto assim pra continuar semana após semana procurando episódio, baixando, demorando meia hora, 1 hora pra baixar, passar por um monte de protetor de link, baixando um monte de spam junto, pra poder assistir uma série que, sabe, não rolou a química, assim. E outra, com todo respeito ao Matt LeBlanc, talvez nem seja tanto culpa dele assim, mas pra mim era uma série do Joey alguns anos depois com sua família. É o mesmo personagem, com as mesmas manias. Não tanto, mas dá pra ver. Quem já assistiu Friends muitas vezes, quando for assistir essa série, vai falar, pô, é o Joey. O que faz a gente matar a saudade do Joey, mas não era o Joey que eu queria ver, eu fui ver uma outra série. Então, sei lá, talvez acho que eu precise assistir uma outra coisa do Matt, sabe, que seja
drama, que seja uma coisa diferente de sitcom, que não seja um personagem tão bobão, pra dar uma limpada no paladar, e aí de repente eu consigo aproveitar essa série melhor. Ou não também, porque assim, ela ainda não tá disponível no Brasil, dei uma vasculhada rapidão aqui, não achei no streaming com facilidade, e aí também, caguei, sim. E sabe, não me importa a esse ponto, eu esqueci que ela existia, eu só lembrei dela porque eu fui procurar uma série que eu abandonei pra fazer esse vídeo aqui, eu falei, pô, man, it's a plan, né, tá falando no meu banco de séries como abandonada, e lá vai continuar. Bom, agora que todo mundo já respirou, vamos voltar a falar de série ruim? Mano, tem uma aqui que acho que algumas pessoas vão discordar legal de mim, mas eu sei que eu vou encontrar outras pessoas que, estão fechadas comigo e vão falar que é ruim também, que é American Gods, da Prime Video. Série chata, malandro. E assim, tem outras séries chatas também, que eu já falei outras vezes, que eu não vou citar aqui, porque eu só tô considerando algumas que eu passei do primeiro episódio, pelo menos. American Gods eu assisti 3. Então assim, eu tentei muito, galera. E foi um episódio pior do que o outro. Muito sem sentido, muita coisa nada a ver, mano. A história da série é basicamente, nos tempos atuais, temos novos deuses, né? Os deuses americanos, né? Já que passam nos Estados Unidos, os deuses norte-americanos, já corrigi esse título, porque não tem nenhum deus brasileiro ali. Mas os deuses são, tipo, dinheiro, poder, luxo, sabe? Luxúria, essas coisas assim, sabe? Só que personificadas. Pô, a ideia é legal, e aí vai ter uma pessoa ali que enfrenta esses deuses e tal. Bacana, mas, pô, chato, hein? Nossa senhora, eu não entendi completamente nada. Ok, talvez a série só não seja pra mim, sabe? Eu coloquei aqui nessa lista, compreendendo que teve muita gente que gostou. Ela teve 3 temporadas, eu não faço ideia de como. Mas ela teve 3 temporadas, eu sei que deve ter uma galera que adora essa série. Não foi pra mim, cara. Mas tem que assistir a temporada inteira pra entender. Beleza, então. Continuo aqui no meu lugar de nunca mais ver essa série na minha vida. Porque se uma série precisa de uma temporada inteira pra fazer sentido, ela já me perdeu, sabe? Ela não precisa fazer com todo o sentido, sabe? Tudo tá explicado nos primeiros episódios. Mas precisa ter pelo menos uma coisa que faça sentido. E não tem. São 3 episódios que nem parece que são conectados. Mano, horrível. Não dá. Eu tentei assistir essa série, gente. Mas nenhuma dessas, agora é a última série aqui que eu falo pra vocês. Já se inscreveu, deixa o seu like e ativou a notificação? Se não fez ainda, faz isso. Se já fez, compartilha. E me segue no Instagram, @minhavidaemasérie_. O link tá aqui na descrição. Tá aqui aparecendo na tela, mas o link tá na descrição. Clica e vai lá me seguir. Tem muitos conteúdos legais por lá também. Bom, agora voltando aqui. Nenhuma dessas séries, nem American Gods, chegou perto do quão ruim e do quão bosta foi a série Inumanos. Série da Marvel, tá? Ok, era uma série da ABC, mas a ABC faz parte da Disney, que por sua vez faz parte da Marvel, tem o selo Marvel ali, então é série da Marvel. Mano, que série ruim. Na verdade, eu não vou falar que a série é ruim. Se eu chamar a série de ruim, eu estou elogiando a série. Não existe palavra ainda no nosso vocabulário que denomine o que é Inumanos. A premissa dessa série, sabe que eu fico puto? Porque a premissa era legal. Eram mutantes, né? Série da Marvel, então tem, entre aspas, a ver com o X-Men. São mutantes. Esse grupo de mutantes, que eles se chamam de Inumanos, eles vivem na Lua, no lado escuro da Lua, né? Porque a gente só vê um lado da Lua, vocês estão ligados, né? Eu acho que a gente até conhece, já explorou o lado escuro, mas quando a gente olha aqui da Terra, a gente só vê um lado, sempre. A gente só tá vendo um lado da Lua. Então, eles moravam no lado escuro da Lua, por isso que eles nunca foram descobertos. E eles têm uma comunidade ali, que eles vivem lá, e todo mundo tem um gene mutante. Todo mundo, quando nasce com um gene mutante, e chega uma determinada idade, esse gene mutante, ele aflora, ele desperta. E aí você descobre qual que é o poder que você tem, qual que é a sua habilidade. Pode ser uma habilidade bosta, pode ser uma habilidade muito boa, mas você descobre ali dependendo de uma certa idade. E aí tem uma pessoa, uma criança que nasceu ali nesse meio, que o gene dele era não ter poder nenhum. A mutação dele era ser um humano comum, né? Então ele chegou ali na idade de despertar um poder e não despertou absolutamente nada, ele continuou comum. Então ele cresce com uma raiva dos Inumanos porque ele é diferente dos outros. Eu acho que ele é até zoado por isso, deve ter sofrido um bullying pra justificar o vilanismo dele, mas enfim. Então ele não curte muito os Inumanos ali, só que ele não deixa muito claro, ele é até filho de alguém importante, eu acho. Mas enfim, e aí ele se revolta. Então assim, é uma premissa legal, sabe? Dá pra tirar coisa boa daí. E aí tem vários personagens muito interessantes. Tem um cara, eu não vou lembrar de nada, tá? Com muitos detalhes, mas tem um cara lá que só de abrir a boca, ele solta aquele poder de ondas, assim, que faz um estrago do caramba, sabe? Que mata as pessoas que estiver na frente. Então, tem esse cara que tem esse poder. Tem uma lá que é tipo a Medusa, não sei nem se é o nome, pode ser que seja até o nome dela. Que ela tem um cabelão lindo, vermelho, grandão, que às vezes fica praticamente vivo o cabelo, ela consegue atacar com o cabelo e tal, extremamente poderosa. Tem um outro lá que eu não lembro exatamente, mas tem um poder ali de localização, tem um poder bem importante também e tal. Beleza. No primeiro episódio, a mulher do cabelão corta o cabelo dela, ela fica careca, ou seja, ela perde o poder. O humano que faz localização bate a cabeça e não consegue acessar mais os poderes dele também. E cada um vai perdendo ou deixando de acessar os seus poderes. E vira todo mundo humano,
Sei lá por quê, mano. Eles queriam economizar dinheiro nos efeitos especiais. Eu não faço ideia. Eu sei que ficou, mano, uma merda. Um grande tolete de cocô. Desculpa eu falar dessa forma, mas não consigo colocar em palavras o quanto isso foi inacreditável de ruim. E, mano, os personagens, eles são famosos, tá? Assim, o próprio cara que grita lá, ele apareceu no Multiverso da Loucura, né? Que o Reed Richards, lá do John Krasinski, fala, ele pode te destruir só com uma palavra, né? Ela fala, que palavra? Uma coisa assim, né? E ele tá com a boca fechada e explode a cabeça dele. Só que, mano, tinha tudo pra ser uma ótima série, com personagens muito legais. E aí, tipo, no primeiro episódio, eles tiram o poder de todo mundo, virou a série Humanos, basicamente. Mano, muito ruim. Se assim, eles criassem uma história da primeira temporada, aí lá pra segunda, terceira ou quarta, alguém consegue tirar os poderes deles, e aí eles têm uma dificuldade maior de enfrentar, tudo bem. Mas, tipo, você tá apresentando esse personagem pra uma galera que não conhece. E aí você... Imagina X-Men. Imagina Marvel, os Vingadores, sabe? As coisas principais ali que a gente vê alguns ganhando os poderes, é o inverso. Eles começam com os poderes e perdem logo no começo. Tipo, é personagem que você não conhece, então você tá cagando, você não se importa com eles. Você quer conhecer os poderes deles, quer começar a se importar e não dá tempo. Mano, não dá. É uma série horrível. Foi uma bosta que fizeram isso. Eu tenho certeza, mano, que quem tava envolvido nessa série era fã da DC. Ele falou, mano, a Marvel tá muito bem. Vamos fazer uma merda aqui na Marvel só pra dar uma caída na moral dele? Porque não é possível que alguém aprovou essa ideia, mano. Eu não consigo acreditar. E, obviamente, a série foi cancelada, porque não só eu que tô falando aqui que a série é ruim com força. Eu ainda me obriguei a ver 3 episódios e parei, porque não tava rolando. Acho que ela teve 8 episódios e foi cancelado. Mano, não dá. Não tem série tão ruim que chega a esses pés, pelo menos que eu tenha assistido. Tem outras séries que eu já achei ruim, mas que eu parei no primeiro episódio. Essa aqui eu ainda insisti um pouquinho. Não, mano, não tem como melhorar. Sério, horrível essa série. E é isso, assim, viver nesse mundo das séries, assistindo séries, tem dessas. Às vezes a gente vai se deparar com séries maravilhosas, mas vai ter vezes que vai se deparar com esse grande monte de fezes que se chamam de série. É inevitável, né? E aí cabe a nós a gente insistir, né? A gente continuar tentando ou saber a hora de parar, né? Porque tudo tem que ter limite, galera. Vamos lá. Eu era adepto do que não, nunca vou abandonar nenhuma série, vou até o fim mesmo que seja ruim. Agora, meu irmão, tenho mais o que fazer com o meu tempo, tá ligado? Tem muitas outras séries boas pra assistir por aí. Não, até me forço um pouquinho, não desisto tão fácil, mas se eu desistir é porque ela é muito ruim. Agora eu quero saber de você desiste fácil das séries? Mas na verdade não é isso que eu queria saber, não. Quero saber também. Mas eu quero saber se tem alguma série que você achou tão ruim que você dropou, que você não aguentou, desistiu no meio do caminho. Me conta aqui nos comentários. Me fala qual foi a pior. Se tem mais de uma, me fala qual foi a pior que você já viu até hoje que você não aguentou continuar. E eu fico por aqui que eu preciso respirar um pouquinho, tomar uma água, mas nossa, eu tô tirando peso das minhas costas, deu um alívio aqui de desabafar com vocês. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo aqui até o final. Não esquece de se inscrever e fazer as coisas que eu já te pedi. Até o próximo vídeo e valeu!